Mas 4 de abril e hoje o Bolsonaro devolveu o terceiro pacote de joias. É um negócio interessante. Até agora ninguém conseguiu explicar como é que o Bolsonaro recebeu um presente avaliado em 16 milhões de reais. Depois vem um outro avaliado em torno de 800 mil reais, quase 1 milhão de reais, relógio Chopard, etc. e tal. E hoje entregaram o terceiro pacote, aquele que estava guardado num galpão junto com o Nelson Piquet. Piquet, quem é Nelson Piquet? Aquele motorista do Bolsonaro que dirigiu o Rolls Royce. Mas por que eu estou falando isso? Não é porque o Bolsonaro é o que o Bolsonaro é. É porque o bolsonarismo é o que é. A reflexão que fica é que o bolsonarismo ele é muito mais do que Bolsonaro. O bolsonarismo tem se revelado como um modo de ver o mundo. Basta que vejamos os seus seguidores. Esta questão das joias, que é um negócio absolutamente e absurdamente inexplicado, é incapaz de mover o bolsonarista do seu modo de ver o mundo. E isso é grave. Em que ponto essa gravidade? 49% dos brasileiros votaram em Bolsonaro. Porque Bolsonaro é Bolsonaro, porque Bolsonaro é o milico corrido, porque não cumpriu bem suas atividades no exército e foi expulso, porque Bolsonaro tinha como esporte predileto defecar sobre oficiais generais, porque Bolsonaro é misógino, porque Bolsonaro é homofóbico, porque Bolsonaro é racista. Isso faz com que os bolsonaristas votem em Bolsonaro? Não. Os bolsonaristas e o bolsonarismo se constituiu num modo de ver o mundo, com estas características. O tema do ódio, o tema da intolerância religiosa, o tema da intolerância à divergência, a questão de que eles atribuem a tudo a causa do comunismo. Tudo nasce por conta do comunismo. Isso faz com que um grupo de pessoas, quase a metade dos eleitores brasileiros, tenham um modo de ver o mundo. Isto é um bloco homogêneo? Claro que não. Existem bolsonaristas de vários matizes, desde o mais enraivecido, fanatizado, aquele que é capaz de matar a tiros um adversário político, até aquele bolsonarista metido a sofisticado, que tem uma visão da sociedade que é preconceituosa, mas que consegue estabelecer um certo espaço de diálogo. Mas notem, é um diálogo que jamais admite a possibilidade de um consenso social. Não. As suas opiniões, elas deverão prevalecer, mais hoje, mais amanhã. Bolsonaro pego com a boca na botija, como várias vezes já foi pego. E isso não foi suficiente para demover aqueles que seguem, que professam o bolsonarismo. Este fenômeno sociopolítico precisa ser muito bem compreendido, especialmente pelo centro político brasileiro, que foi defenestrado pelo bolsonarismo. Notem aquele antigo e tradicional dilema entre que os brasileiros viviam a cada eleição, PSDB ou PT, mudou. Agora é extrema-direita ou PT. Assim está a sociedade brasileira. E assim não pode ficar. Agora, quem se constrói nesse ambiente político? Quem tiver a capacidade de enxergar a sociedade brasileira como ela é. E aí, sou obrigado a reconhecer. O Bolsonaro e aquela turma que está na volta dele, o Bolsonaro, como uma franja da extrema-direita mundial, soube identificar a sociedade brasileira como ela é, numa grande parcela conservadora, intolerante, autoritária. E assim se explica
a votação do Bolsonaro, mesmo tendo feito o que fez, por exemplo, na pandemia, mesmo tendo gasto caminhões de dinheiro fora da lei para ganhar a eleição. Todos viram isso. E mesmo assim, a metade quase dos eleitores votou em Bolsonaro. Portanto, o desafio é esse. No dia em que Trump é indiciado criminalmente nos Estados Unidos, no dia em que o terceiro pacote de joias deixa os galpões de Nelson Piquet para serem entregues à Caixa de Penhores na Caixa Federal, no dia em que todos ainda se perguntam por que a Arábia Saudita teria dado pedras preciosas para Bolsonaro, à custa de quê? Quase 20 milhões de reais. Por quê? Neste dia, nós devemos refletir. Só isso. Que sociedade somos nós? Onde vamos parar? Para quem assistir no Instagram, o Instagram tem uma limitação de tempo. Então esta postagem vai estar na íntegra lá no YouTube.